O valor médio do imobiliário em Portugal subiu 7,1% no ano passado, um aumento de 6% dos preços do setor, em cima da inflação geral da economia de 1,1%. Os dados são da Comissão Europeia, que podem apontar para a existência de desequilíbrios na economia, segundo os limites da própria União. Um dos riscos das valorizações excessivas do mercado imobiliário é o da existência de uma bolha. O país está nos lugares de topo do ranking da zona euro. A subida de 7,1% em 2016 é a quarta maior do euro, sendo superada apenas por Malta, Letónia e Áustria. Nos próximos dias, a Comissão Europeia atualiza a análise e daí poderão surgir recomendações ao Governo. É nosso convidado Luís Lima, é o presidente da associação que representa as imobiliárias em Portugal. Há ou não, de facto, aqui um risco de estarmos perante mais uma bolha de imobiliário que pode rebentar a qualquer momento? Não, nunca irá haver uma bolha imobiliária. O que acontece são determinadas zonas do país, nomeadamente em Lisboa, zona do Chiado, zona a Expo, no Porto, a chamada Triângulo Dourado, que é os Clérigos, Mousinho da Silveira e Aliados, e no Algarve. São zonas específicas, onde eu tenho alertado que, na verdade, o crescimento dos preços nessas zonas são preços que alguns deles até consideram especulativos, pode ter algum risco. Agora, não podemos ver o país todo por igual. Nós que fazemos a monitorização da procura sabemos perfeitamente que essas zonas têm mais risco, mas há outras zonas onde há procura e não há oferta. Portanto, nós não podemos ver o país todo por igual. Nessas zonas, é como qualquer investimento que se faz. Falamos das principais zonas, das principais áreas urbanas, nomeadamente sim, Lisboa e Porto. Sim. Sim, aí pode haver risco, mas é como quem investe, nomeadamente da Bolsa. Há aplicações com mais risco, há aplicações com risco moderado ou sem risco. Nós neste momento temos os preços das casas muito próximos dos preços que levaram ao rebentamento, podemos dizer assim, da última bolha do imobiliário em Portugal. Nós temos uma sobreavaliação das casas em Lisboa e no Porto. Temos, de facto, valores absolutamente especulativos. Sim, está a falar com uma pessoa que sempre defendeu que nunca houve uma bolha imobiliária, depois vieram-me a dar razão. Eu sabia que nunca ia haver, porque sabia exatamente as transações que se fazia e sabia o estoque existente. O que eu sempre disse é que temos que separar o estoque. Há em zonas onde não vai haver solução para esse estoque, que era o caso de determinadas zonas de algumas periferias de algumas cidades, onde neste momento ainda temos problemas, e há zonas onde nós sabíamos que mesmo se mantendo a crise e mesmo se mantendo o número de vendas, mais tarde ou mais cedo não ia haver estoque existente, o que leva a um aumento de preço. O que acontece é que hoje em dia é que houve estas zonas que eu lhe disse que se fala de reabilitação, mas não houve renovação de estoques. E nós precisávamos urgentemente que houvesse renovação de estoques para ver um equilíbrio entre a oferta e a procura, que neste momento há tanta procura nessas zonas que faz com que os preços subam e pode se tornar perigoso em algumas zonas. Mas há outras que não. Há outras que nós sabemos, por exemplo, o caso do Porto, nós temos zonas como Antas ou Matosinhos que nós sabemos que nos próximos tempos, e posso lhe garantir que investir nessas zonas vai ganhar dinheiro e sem risco. Quem é que são as pessoas que procuram as casas nos principais centros urbanos? Nós tivemos aqui uma fase em que eram os cidadãos angolanos, depois os cidadãos chineses. Agora há uma nova realidade, já temos franceses e de outras nacionalidades. Tudo o que nos aconteceu, nós estamos a ter o imobiliário está a ter uma segunda oportunidade. E até mais rápido que aquilo que eu pensava que ia assistir. Teve tudo a ver com o investimento estrangeiro. O investimento estrangeiro é que foi a cereja no topo do bolo. Foi ela que influenciou o mercado e nós, portugueses, quando os estrangeiros compram, influenciaram-se a nós. Também teve outra razão, tem a ver com a incerteza do setor financeiro. As pessoas hoje em dia têm muito receio das aplicações, nomeadamente no setor financeiro. Então investem no imobiliário que acham mais rentável. E o que é que estas pessoas procuram? Procuram estabilidade, um país que tem tranquilidade, tem segurança, tem estabilidade política, um país com um bom clima? Os estrangeiros o que procuram connosco é precisamente, primeiro, nós não temos tido uma bolha imobiliária, diferencia-nos de Espanha, que tem uma bolha imobiliária em outros países, portanto, mais segurança. Começou a atrair para aí. Depois, a situação geográfica do nosso país. O nosso país é tão pequenino, nós estamos a assistir a um fenómeno engraçado, eu há dias divulguei os dados em que a maior procura pela primeira vez foi no Porto, foi uma novidade, mas para mim o mais importante na divulgação desses dados não foi dizer que foi o Porto. Foi dizer que quem investe hoje em dia é um investidor que é semi-profissional ou profissional e estuda. Neste momento passou para o Porto, que deixou de ser tão bom investimento investir em Lisboa. Boa parte dessas pessoas investem em alojamento local. Isso foi praticamente todo o investimento que se fez na área de Lisboa, na área da reabilitação urbana. Depois esse produto foi colocado em alojamento local. Provoca graves problemas no mercado de arrendamento. Ou seja, há poucas casas e as que aparecem
são casas a preços absolutamente Sim, proibitivos. mas temos que ver uma coisa, sabe? É um assunto, é o tema da minha conferência amanhã de manhã, é um assunto que temos todos de tratar isto com algum cuidado. Temos que ver que o investimento que foi feito em alojamento local, e 40% já agora do alojamento local não está em Lisboa e Porto, está no Algarve, mas 40% de todo o investimento que foi feito em alojamento local em Lisboa eram casas que estavam devolutas. Mas foi esse investimento que levou a nós hoje estarmos aqui e estar a aparecer estes sinais positivos e até nós estamos com receio que sejam demasiado elevados. Portanto, nós sabemos que um problema está identificado, temos que ver a necessidade das populações, porque não haja dúvida que neste momento nós estamos a assistir a um fenómeno que os jovens não conseguem uma casa, por exemplo, para arrendar no centro do Porto, mas eu já avisei desde outubro de 2014 que eu avisei que isto estava a acontecer e estão-se a dirigir para a periferia. Não há o risco dos investidores estarem a pagar, de facto, demasiado dinheiro por casas que não valem, que é também uma das características das bolhas imobiliárias de algumas zonas, nomeadamente Lisboa e Porto? Em algumas zonas, claro que sim, está a falar com um profissional. Eu tenho alertado sobre essa questão. Como eu lhe disse, podem tirar mais rentabilidade, mas é como investir, nomeadamente da Bolsa, há aplicações com mais risco. Nessas zonas é com mais risco. Podem tirar mais rentabilidade, mas têm que ter noção disso. Uma última questão, muito rapidamente. Espera que Bruxelas emita alguma recomendação que possa limitar os negócios nesta área do imobiliário? Não, eu fui uma das pessoas, quando a Troika esteve cá, tive várias reuniões com ele e sempre alertei que nunca havia haver uma imobiliária. Eu não me preocupo, não vai haver bolha imobiliária porque há algumas zonas de algumas cidades vai continuar a haver procura, até porque não há estoque existente. Luís Lima, obrigado pelas suas declarações e pelas explicações no 3 às 17.